Olá, este é o Conexão. Já pensou num sistema de seleção para uma vaga de emprego ou de estágio que não levasse em consideração a cor da sua pele, sua classe social, seu endereço ou seu gênero? Que somente se importasse com a sua vivência, suas capacidades e formação? Você acha isso possível? A gente está aqui para te informar que já existem empresas adotando este sistema chamado de seleção às cegas aqui no Brasil e também fora do Brasil, em países como Estados Unidos e Inglaterra, onde a prática já é mais comum. Agora a gente vai saber como é que acontece aqui no Brasil e quais são as possibilidades. E quem vai me ajudar nessa conversa é a Carla Candal, que é diretora de transição de carreira da consultoria Lee Hatch Harrison, e também a Márcia Constantini, que é diretora regional Sudeste da Associação Brasileira de Recursos Humanos. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente. É um assunto muito novo, né? Acho que para todos aqui no Brasil, né? E eu gostaria que vocês explicassem pra gente como é que funciona a seleção às cegas. Pode explicar pra gente, Márcia? Bom, o recrutamento às cegas é quando você faz a captação de currículos que não contém nem nome, nem endereço, nem gênero, nem a faculdade, enfim, que não contém nenhuma informação, nem filhos, nem idade, que não é uma informação pessoal que possa causar qualquer tipo de discriminação, né? Pelo menos no início do processo. Entendi. E esse sistema está sendo usado já há bastante tempo nesses países que a gente citou, né? Lá fora como isso é que é mais lá comum. fora? Na Europa, Estados Unidos isso é mais comum. E aqui no Brasil a gente começa a engatinhar, começa a incluir isso em algumas empresas, né? Pra gente começar também a atuar de uma forma diferente. E assim, eu conversei com a Carla fora do ar e a gente estava falando que lá fora tem a questão do networking, né? Esses contatos profissionais. Isso pesa, assim, para que lá seja muito mais tranquila essa questão da seleção às cegas? A rede de relacionamento lá fora, ela é menos personalizada que nem aqui no Brasil, né? Aqui nós somos muito afetivos, então a rede de relacionamento acaba sendo um pouco mais pessoal. Lá fora isso é mais comum, né? A rede de relacionamento funciona como realmente uma via de troca, uma troca de conhecimento e troca de problemas que eu preciso resolver. Então isso acaba funcionando de uma forma muito mais pessoal. E assim, a Carla tá falando uma coisa que a gente é mais afetivo, né? A gente fica pensando, um exemplo que eu achei muito interessante, poxa, não falo com esse cara tem 10 anos, vou falar com ele para pedir emprego, né? Você acha que o Brasil ele tem uma cultura que pode se adequar a essa questão de ver o trabalho como algo prático? A gente vai, tá bom, não falo com ele há 10 anos, mas agora eu preciso de trabalho, ele pode me ajudar e vou lá. Sim, eu acho que é isso. Uma das fontes onde você tem que buscar sempre, no momento de uma recolocação, é a sua rede. É a sua rede de relacionamento, sua rede de amigos, mesmo que você não fale com eles há muito tempo. Mesmo que não sejam amigos, mesmo né? que não sejam amigos conhecidos, os amigos dos amigos. Todos são importantes, né? Toda a rede é importante nesse momento, né? Faça uma lista e parte pra cima. Uma coisa que eu gosto de trazer muito assim, uma coisa é o relacionamento, outra coisa é o contato. Claro, eu posso me relacionar, mas eu também tenho contatos. Então, não necessariamente eu preciso ter o relacionamento. Eu tendo contato, eu posso me aproximar. E eu acho que isso é uma coisa que serve para os dois lados. Para quem está procurando emprego e para quem está sendo o alvo do pedido de ajuda, né? Porque às vezes a gente pode pensar também, pô, mas esse cara também não fala comigo um tempão, só vem falar comigo agora que precisa de emprego, né? Mas a gente tem que se colocar numa posição de que um dia pode ser você também que vai precisar, né? Então, o negócio é ajudar mesmo. Conexão e colaboração gera oportunidade. Quanto mais conectado eu for e quanto mais colaborativo eu for na minha rede, mais oportunidade eu gero, seja para mim ou seja para você. Ótimo. Olha só, a gente está falando aqui, estamos dizendo que o Brasil está dando os primeiros passos nesse tipo de seleção, nesse tipo de recrutamento, mas tem empresa no Brasil que aposta nesse sistema. A gente vai conversar agora com a Silvia Kihara, que é líder de recrutamento do Nubank. Oi, Silvia. Olá, tudo bem? Tudo, e você? Tudo certo. Obrigada por participar aqui com a gente. Eu estou muito curiosa para saber como é que é o processo de vocês. A gente estava conversando aqui fora do ar e estavam me dizendo que existia a diferença entre o recrutamento e a seleção e que existem empresas que usam o processo às cegas somente para o recrutamento, que é esse inicial, né, para pegar bastante gente. Mas na hora de selecionar, não é mais às cegas. Como é que funciona no Nubank? Então, o que a gente faz aqui na parte da seleção é que os exercícios que são submetidos pelos desenvolvedores, né, engenheiros de software, eles são revisados às cegas, né? Então, para te dar uma ideia,
a cada 10 pessoas que submetem o exercício, 7 delas não passam nessa etapa. Então, é uma etapa muito significativa do nosso processo e a gente não tem nenhuma informação de identificação dos candidatos nessa etapa enquanto a gente faz a revisão e define quem vão ser os finalistas do processo seletivo. Ah, tá. Então, a triagem, na verdade, não tem a ver com o currículo específico da pessoa, e sim com essa prova que vocês aplicam. Isso, exatamente. Então, essa prova ela é muito significativa no nosso processo, né? Uma prova de desenvolvimento de código, em que os candidatos eles têm que fazer um exercício e quando eles enviam para a gente essa submissão, os engenheiros que revisam, eles não têm informações sobre o candidato, nenhum tipo de informação. Entendi. E aí, vocês sempre adotaram esse processo desde o início da Nubank? Não é desde o início, né, mas esse processo para essas vagas de engenheiros de software que são bastante importantes aqui para o Nubank, né, por sermos uma empresa de tecnologia, a gente faz isso já faz quase 1 ano e meio, né, e a gente tem implementado em outras vagas também ao longo do último ano. Bacana. E aí você consegue saber a diferença, tipo, dos processos seletivos em que não havia a questão das cegas e nesses que estão sendo as cegas, o que vocês ganharam? Você consegue dizer já pra gente? Eu acho que é difícil a gente falar em dados numéricos em relação a isso, até porque o número de contratações no Nubank durante esse 1 ano e meio cresceu muito, né? Então, hoje em dia a gente faz muito mais processos do que no início, né? Mas acho que o que a gente ganha muito na questão de formação do time, né? Porque a gente está sempre buscando construir times que tenham diversidade e times de alta performance, e eu acho que essa etapa do processo, as cegas, ela nos ajuda nisso, né? A garantir que a gente tira alguns vieses que eventualmente a gente pode ter inconscientes ao longo do processo, né? E acho que nos apoia nisso da gente trazer times mais diversos. Você falou sobre diversidade e você falou que a vaga é para software, né? Isso, essa vaga que a gente está falando especificamente é para engenheiros de software. E aí, quando chega a história de diversidade, vocês conseguem ter mulheres também? Porque a gente tem um dado que fala que mulheres não estão muito conseguindo as vagas de tecnologia. Como é que fica isso para vocês? Ainda a maioria é homem? Então, isso realmente é uma realidade do mercado, né? Um mercado que é predominantemente masculino, e eu acho que essa etapa nos ajuda muito. A gente tem vários depoimentos, né, de engenheiras que hoje trabalham com a gente, de que essa etapa encorajou elas durante o processo, porque elas, sabendo que essa avaliação seria feita às cegas, elas se sentiram muito mais seguras de que a avaliação seria mais justa, né? Então, eu acho que isso ajudou bastante no processo. Imagino, porque realmente quando fala de tecnologia para a mulherada conseguir entrar é complicado, né? Existe um machismo muito grande ainda nesse setor e é legal ouvir essa história de vocês. E você falou que pretende colocar isso para outras vagas, então vocês devem desenvolver aí provas para os outros tipos de vaga também? Sim, a gente já começou a implementar, né, ao longo do final do ano de 2017 nas vagas de atendimento, que é o nosso maior volume de contratações, né? E tem sido uma experiência muito interessante, assim. A gente costuma explicar mais sobre essa vaga de engenheiro de software, que a gente faz o processo já há mais tempo, então já é um processo mais consolidado, mas a experiência tem sido muito boa também em outras vagas. E para vocês, que são os recrutadores, né, as pessoas que selecionam, o raciocínio também muda? Não entendi a tua pergunta, desculpa, o raciocínio ao longo da revisão? O raciocínio de vocês, enquanto recrutadores, deve mudar também, né? Porque vocês não podem se deixar levar, talvez, pela aparência quando a pessoa chegar, porque ela fez uma prova. Muda a forma como vocês trabalham? Sim, com certeza. Acho que a forma de trabalhar reflete muito essa ideia de a gente tirar os vieses inconscientes do processo, né? Então, acho que essa é a nossa lógica de processo seletivo. Então, acho que uma das coisas legais que acontece tem pessoas que elas se expressam muito bem, né? E elas, como a gente brinca por aí, vendem o peixe, mas elas de fato não são tão competentes, né? Então, acho que esse tipo de exercício ajuda nisso também, né? A gente garantir que a gente traz de fato as pessoas que sejam muito competentes e muito boas no que elas fazem na prática, né? Muito legal. E realmente, essa história de vender peixe, realmente deve ter muita gente que consegue sair aí pela tangente, né? E aí vocês só sabem do problema quando a pessoa já está contratada. Silvia, muito obrigada pela sua participação, viu? Eu que agradeço o convite. Obrigada. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Essa questão que eu acho que eu fico pensando assim, eu acho que muda a lógica do trabalho, né? Muda a forma como o recrutador e o selecionador
pensam, né? Essa questão que ela falou dos vieses inconscientes, É o julgamento, porque né? todo mundo é humano. A pessoa que está disputando a vaga é quem está escolhendo também. E se aí chega uma pessoa com quem você simpatiza, isso também pesa um pouco, não? Como é que é no dia a dia do trabalho de O que vocês? chama de viés inconsciente é exatamente esses julgamentos prévios que, teoricamente, eram feitos pelos recrutadores ou selecionadores, né? Então, num processo isento de qualquer tipo de discriminação, realmente você se livra disso tudo e julga e avalia somente a mesma competência, o conhecimento técnico, né? Como ela diz, ela busca alta performance, né? E, Carla, a gente falou sobre uma questão de que, né, não é enxergar a pessoa somente como um rol de competências. O que você passa a enxergar na pessoa quando o recrutamento é feito às cegas? Porque, na minha opinião, eu pensei que era isso. Tipo, o que o cara sabe fazer, né? Porque eu acho que no discurso dele, né, ele precisa se vender não só pela competência, mas ele precisa falar um pouco dele. Porque a pessoa que está do outro lado, ela tem muito pouco dela, ela tem só um briefing do que ela é. Então, perguntas mais abertas são feitas. Me conta um pouco mais da sua carreira, me conta como você conduziu. Então, na hora que eu vou conduzir isso, eu tenho que saber falar de mim, ter um autoconhecimento e conseguir falar de mim com muito mais propriedade quando o outro tem todas as informações sobre mim. Entendi. E olha só, gente, a gente está falando aqui sobre seleção, sobre esses processos, e ainda existem casos de pessoas que passam por problemas e são julgados, principalmente em relação à aparência física. A gente vai ouvir a história do Zandor Eduardo, que é fotógrafo e produtor audiovisual. Ele tem um testemunho de uma situação em que ele passou, em que ele acredita que a aparência dele pesou para ele não conseguir uma vaga. Vamos assistir. Gordinho, conte um caso. Cara, já sofri bastante, já sofri muito. Um caso que me deixou muito bolado foi no ano passado, no Natal, que eu fui procurar trampo no shopping e tal, que eu tava sem trabalho. E eu fui levar meus currículos nas lojas. Eu entreguei os currículos na loja e tal, várias lojas diferentes e tudo normal. Mas teve uma em especial que eu fui entregar meu currículo, o cara olhou pra minha cara e ele falou assim: você não está nos padrões que a loja procura e tal, por eu ser gordo. E ele me olhou com a cara muito feia e os atendentes da loja riram bastante da minha cara. Eu me senti meio humilhado, tá ligado? Porque o padrão da loja era você ser magrinho, fortinho. Nem minha mãe sabe disso, tô contando agora. E foi meio complicado, fiquei meio bolado uns 3 dias. Mas enfim, passou. Eu só fiquei puto porque o cara nem leu meu nome, mano. O cara não olhou na minha cara direito. Mesmo eu sabendo que eu tinha capacidade pra vender o triplo do que qualquer pessoa venderia ali, sabe? Enfim, é isso. E a próxima pergunta foi a da Melinda. Aí a gente vê esses casos, né? Tipo, o caso dele, ele acredita que foi relacionado à aparência física, porque aí quando ele olhou que ele não era o perfil e ele viu qual era o perfil, ele era bem diferente, né? Assim, ainda existem casos assim, né? Isso a seleção às cegas pode ajudar nesses casos, né? Vocês acreditam que isso realmente pode ser até uma questão de dar segurança para quem está ali lutando pela vaga? Trazer uma certa confiança? Eu acho que vai criar uma certa motivação, né? Pelo menos ele vai pensar, puxa vida, eu vou ter uma chance, né? Será julgado de uma outra forma, será avaliado de uma forma muito mais isenta. Então, acho que isso vai criar uma motivação no candidato, acredito que sim. Não acredito que, posteriormente, ele possa vir a ficar caso a empresa entenda que ele não está aderente ao perfil, que ele não está de acordo, que não tem a ver com a cultura da empresa. Acredito que ele possa ser bloqueado lá na frente. Né? Agora, mas, desculpa, sem dúvida, é uma motivação para o candidato. E agora, essa postura desse recrutador de dizer para ele que ele não estava no perfil, não é a postura adequada, certo? Não dessa forma, né? Assim, ele nem olhou o currículo, ele não chegou a ter uma pré-conversa, ele simplesmente, pelo menos como ele relata, né, ele nem olhou o nome dele. Então, ele simplesmente olhou para a aparência dele e falou: você não tem o perfil. Né? Então, claro que informa, hipótese alguma, ele no mínimo, né, cordialmente receberia o currículo e diria que chamaria numa próxima oportunidade. Claro, mas, é verdade. Né, jamais uma atitude dessa. Agora, falando sobre os currículos, existem muitas dúvidas em relação ao que colocar e ao que não colocar no currículo. Mas antes de entrar até nessa história do currículo, eu queria só fazer um contraponto para te comparar com os processos que são as claras, né, as vistas, vamos colocar assim. O que vocês acham que é assim, ainda positivo nesse processo? Porque a gente aqui não está defendendo todo mundo fazer o processo às cegas. E sim mostrando que existe uma outra possibilidade. O que vocês acham que no processo que é o tradicional, vocês conseguem ver mais claramente? Ele é mais prático, por exemplo? Ele é mais tranquilo de você conseguir encontrar um bom funcionário?
Não, talvez seja mais rápido, até no momento em que você vai direto ao perfil que, teoricamente, existe sempre dentro de uma organização, né? Claro que o processo às cegas, ele traz essa questão da diversidade, né? Eu entendo que uma empresa, no momento em que ela parta para um processo de recrutamento às cegas, ela deve ter um pouco mais de discussão, deve ser um pouco mais evoluída na questão da diversidade. Sim. Né? Tem que buscar, tem que ter isso no planejamento, né? Para que possa efetivamente conseguir realizar o processo, para que possa as pessoas envolvidas, né, na gestão possam aceitar com uma tranquilidade maior. No processo mais tradicional, né, quer dizer, você vai direto ao perfil e você acredito eu, com uma forma mais rápida, né? Mas nada impede que o processo às cegas não seja eficiente. Claro que será também. E você acha que serve para toda a empresa? Acho que depende da cultura, depende da posição. Acho que você pode começar em determinadas posições, determinada área. Como é o caso da Nubank. Não necessariamente para todas as empresas e para todas as áreas isso pode funcionar. Entendi. Eu queria mostrar ainda uma outra questão, que quando a gente pensa nessa questão das vagas anunciadas, ainda hoje a gente vê alguns absurdos. Tem uma página no Facebook que compartilha alguns casos e assim, são inacreditáveis. Pessoas que pedem informações, pedem para colocar fotografia no currículo, pedem que a pessoa tenha uma aparência agradável. A gente tem até o Facebook dessa página para a gente mostrar para você. E são vários prints que eles dão na página, justamente dizendo assim, mostrando os problemas das vagas. Tem muitas vagas também que mostram, que oferecem valores de salário absurdos, que pedem para as pessoas fazerem 1 milhão de coisas e pagam por apenas uma. Então, assim, se você está curioso para saber sobre essas vagas que são ainda absurdas, que fazem total acepção de pessoas, tá aí a nossa página no Facebook do Vagas. E se você estiver curioso, pode aí dar uma olhadinha para ver que tem gente realmente anunciando de um jeito totalmente incorreto, né? Vamos conversar agora sobre essa questão do currículo, que ainda é uma questão. Tem 1 milhão de vídeos no YouTube ensinando o que você deve colocar no currículo e nenhum deles concorda, né, totalmente, né? Assim, vocês concordam, será? O que você acha que tem que colocar no currículo? Vamos ver se vocês concordam. Currículo, nome, telefone, endereço eletrônico, né? Porque você não põe mais endereço de onde você mora, você tem um endereço eletrônico que substituiu isso. Isso é o perfil do LinkedIn, tá ótimo. E a rede social é só o LinkedIn, na sua opinião? A princípio sim, não né? Eu não preciso colocar ali, né? Um resumo de qualificações, experiência profissional, cursos, formação, é isso. Menos é mais, objetivo, a área de atuação. Aí você pergunta, precisa botar foto? Não. Precisa botar documento? Não. E tem umas coisas muito engraçadas, né? Tem gente que coloca uns negócios que não tem nada a ver mesmo no currículo. Eu acho que e o currículo, eu acho que tem que chegar direto ao ponto, porque a pessoa está recebendo muitos currículos, né? Então não adianta também ficar inventando 1 milhão de coisas no currículo para poder saber o que fazer, né? Sobre a questão da diversidade, é possível garantir a diversidade mesmo num processo que não seja às cegas? Sim, eu acredito que sim, no momento em que hoje a empresa tenha consciência disso, desse trabalho, desse tema, onde todos estejam envolvidos, acredito que sim. Claro. E como que isso é feito, assim? Como que eles devem fazer esse trabalho para garantir a diversidade? Porque existem realmente vagas em que não há diversidade, né? Algumas vagas, sim. Hoje eu acho que são temas que têm que ser discutidos internamente. As áreas técnicas que predominantemente sempre foram masculinas, né, em algumas. Não acredito que todas irão mudar, né, porque algumas realmente exigem um certo perfil, mas acho que é a flexibilidade, né? Acho que as empresas têm que discutir um pouquinho mais internamente, as áreas discutirem um pouco mais, que eu acredito que sim, possam ser mais abertas, né? Eu acho que algumas empresas estão evoluindo. Inclusive, você tem algumas empresas aqui no Rio, inclusive algumas indústrias, que têm programas de liderança ou têm programas de empoderamento feminino, você tem que contratar um X número de mulheres na liderança, na gestão, então você já tem programas, não necessariamente isso vai estar no recrutamento, mas você já tem programas internos em grandes empresas que já tem isso no seu conceito. Todos os programas mais específicos, né, em realmente a quantidade de mulheres, né, em relação à etnia. Então você tem programas às vezes muito específicos dentro das empresas, o que contribui bastante, né, já para a diversidade. E assim, a questão da seleção às cegas é interessante porque
Ela não era muito para existir, né? Assim, o ideal é que a gente fosse julgado pelas nossas competências, Exato. Né? Assim, e agora, você falou sobre a questão das etnias, realmente. Hoje eu vejo um discurso bem intenso em relação à contratação de pessoas pretas e pardas, né? E realmente, você olha para o lado nas empresas, eu como pessoa preta posso dizer para você que sou a minoria aonde eu vou, né? Ainda, né? Mas vocês acreditam que as empresas, a cultura disso está crescendo no Brasil? Porque eu ouço muito, mas eu não sei das empresas como é que é o movimento lá dentro, entendeu? Como é que tá? Existe essa preocupação? Sim, hoje já existe, sim, essa preocupação de estar incluindo muito mais, não só a questão da etnia, mas até o próprio PCD, até o próprio, né, a questão mesmo de os mais velhos. Existe PCD muito esse movimento. Pessoas com deficiência? Pessoas com deficiência. Né? Já existe todo um programa, até de cotas, né, em relação a isso. É verdade. Né? Mas assim, eu acho que a questão de etnia, você vê que hoje nós temos em relação aos cargos de liderança nas empresas, realmente só 5% é ocupado por negros. E a população toda do Brasil, mais de 50% somos pretos e pardos, né? Então Exato. Não bate, uma conta que não bate mesmo, né? É uma questão que tem que ser evoluída, sim, mas eu acho que hoje as empresas já estão mais atentas para esse fato, já estão mais flexibilizadas, né? Já estão flexibilizando. E eu acho legal que o empoderamento das pessoas pretas pela internet chama atenção para isso, né? Porque antes você não ouvia esse discurso, né? Então, quem é branco não percebia isso, né? E quem é preto falava, pô, eu tô vendo, mas não tô vendo nada mudar. Então, assim, esse empoderamento realmente traz essa questão. Uma outra parte que eu queria falar com vocês, da diversidade também, é que como é que as empresas elas fazem para, além desses programas, né? Você falou lá que a LIHET ajuda na questão de como que faz para a pessoa com programas de demissão, né? Programas de transição de carreira. Como é que acontece isso quando a empresa decide realmente falar, olha só, a gente está querendo mudar nosso quadro? Como é que é o trabalho da LIHET nessa questão de transição de carreira? Então, nós apoiamos profissionais que são desligados das suas empresas, ajudando eles a encontrarem uma nova solução de carreira no mercado de trabalho, né? Seja uma recolocação, um novo emprego ou alguma outra atividade onde ele se torne produtivo de novo. Então, a LIHET apoia nisso. E assim, as pessoas conseguem sair numa boa, porque o momento da demissão é um momento muito duro, né? Elas conseguem enxergar nessa consultoria uma ajuda mesmo? Claro, como é que é a reação? Não tem a menor dúvida. É claro que a forma com que esses profissionais são desligados faz toda a diferença para a evolução do processo dele. Quando ele tem um desligamento respeitoso, quando ele entende, né, os motivos pelos quais ele está saindo, quando ele tem um racional claro, é claro que facilita o processo dele de transição lá dentro da consultoria. A gente tem umas imagens aí das páginas da LIHET, a gente vai mostrar, ó. Não, agora foi BRH. Mas vamos mostrar a LIHET que a gente está falando aqui agora? LIHET Harrison. Quem quiser mais informações, né, pode entrar em contato aí pela página, né? Pode, claro, pode. E a BRH é o trabalho. A BRH, a gente estava falando aqui fora do ar, né? Assim, a nossa parceira aqui que sempre traz alguém para poder conversar com a gente. Essa questão da diversidade está em alta, então, né? Sim, a BRH, inclusive a Associação Brasileira de Recursos Humanos, nós temos uma diretoria para a diversidade, onde ela faz um trabalho em todas as nossas seccionais, com palestras e tal, exatamente para sensibilizar empresas mesmo com quanto a importância que é hoje, né, ter um programa desse dentro das empresas. É muito então, importante. Quem quiser mais informações também pode ir lá na página, pedir uma ajuda lá, né? RJ ou abrhbrasil.org.br. Tá ótimo. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente, viu? Obrigada. A você de casa, muito obrigada pela sua companhia. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Até a próxima!